Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Tivemos uma interrupção de 2 semanas, um pouco mais longa do que tínhamos previsto, mas que se tem uma boa justificação. Já estamos a gravar nas novas instalações do Observador, agora em Alvalade, num novo estúdio, com outras condições e também num outro ambiente onde vamos estar seguramente a preparar também outros projetos. Neste caso concreto e neste programa de hoje, vamos olhar para o futuro. Olhar para o futuro é olhar para 2019. 2019 é um ano que se prevê agitado, os anos não têm sido pouco férteis em surpresas, não sabemos que surpresas nos poderá trazer 2019, mas é um ano que, olhando apenas para os problemas que levamos, que transportamos de 2018 para os temas que estão em aberto e para aqueles que terão de alguma forma de ser resolvidos em 2019, porque há eleições, porque há negociações em curso, ou porque há conflitos que de alguma forma terão de ser resolvidos, há agenda suficiente para termos um ano muito rico. E talvez aquele que nos fica aqui mais próximo, e vamos precisamente começar por aí, são os que neste momento dilaceram Espanha. A Espanha vai ter várias eleições em 2019, eleições regionais. Não sabemos se terá já em 2019 ou não eleições nacionais. Continua a ter uma tensão entre o Governo Central, ou digamos, não apenas o Governo Central, mas entre Madrid e a autonomia catalã, mas entre várias regiões do país e, sobretudo, as chamadas nacionalidades históricas, a Catalunha em primeiro que tudo, mas também o País Basco, tudo isto com um pano de fundo em que tivemos o aparecimento de um novo partido na Andaluzia, o Vox, que pode mudar um pouco a geografia política de Espanha. É o nosso único vizinho, é um país para o qual temos sempre que olhar com bastante atenção. Jaime Gama, o que podemos esperar de Espanha em 2019? Bom, os problemas não se vislumbra que sejam dissipados, embora os aparentes atores que lidam com eles gesticulem e se movam bastante, a começar pelo rei, que dirigiu uma mensagem muito focada nos jovens e na necessidade de encontrar soluções. Depois, numa nova posição do atual governo em relação à forma de lidar com a Catalunha, que também não tem tido correspondência por parte do poder instalado no governo regional da Catalunha, que sempre que pode repristina as suas posições de fundo. O referendo de autodeterminação é o que está na linha constante do atual Presidente da Generalidade. E no campo do PSOE, embora o PSOE tenha recuperado a posição de primeiro partido em Espanha, a verdade é que essa posição se mantém muito em competição com o PP e, por outro lado, essa posição não tem sido suscetível de recuperar, por exemplo, uma maioria bastante significativa, o que vem a deixar sempre o PSOE, não só nas mãos do Podemos, como também nas mãos dos partidos catalão e basco. E estamos a falar de um nível de votação muito longe das votações históricas, não é? Seguramente. Portanto, isso os 20 e poucos por cento. Essa postura em relação aos catalanismos é sempre utilizada nos críticos e adversários do PSOE para o apresentar como um partido que não defende com suficiente firmeza, como, por exemplo, fez no passado, a unidade da Espanha face a essas tendências de separação e de desintegração. Portanto, vai haver uma agenda política que agora está também modificada na medida em que o Vox se autonomizou do PP.
é uma agenda política que passa por algumas eleições regionais e pelas eleições europeias. As eleições europeias, pela natureza do sistema eleitoral para o Parlamento Europeu, concedendo um grau muito elevado de proporcionalidade no plano nacional, é óbvio que abre bastante espaço às correntes mais minoritárias e, sobretudo, às correntes que têm uma agenda mais crítica da União Europeia e da forma da União Europeia ser gerida nos últimos tempos. Portanto, o posicionamento em que se encontra o PSOE é um posicionamento de governo com muitas dificuldades para o exercício da função governativa, que o Primeiro-Ministro procura ultrapassar com gestos, com aberturas, com declarações, mas depois, quando se trata de ir para a política real, tem o controle do Legislativo e aí tem que modular as suas políticas em função dos aliados de que necessita. Porque, no fundo, ele chegou ao poder com uma espécie de aliança negativa, não é? Portanto, e agora o problema é que essa aliança negativa... Como não funciona para uma aliança de governo. E também não se vislumbra que o PSOE tenha a capacidade de recuperar um fogo, apesar do retraimento e da baixa do Podemos, não se vislumbra que o PSOE tenha a capacidade de reconstituir o seu espectro eleitoral de outrora, porque o seu campo, que, por exemplo, com o Filipe González se manteve durante muitos anos, uma parte deslocou-se para o Podemos e outra parte também para os Ciudadanos. Há ali, à direita e à esquerda do PSOE, uma flagelação ao seu campo eleitoral que permanece, apesar de o PSOE ter recuperado alguns pontos e ter recuperado a posição de primeiro partido de Espanha. À direita, também a tensão entre Podemos e Ciudadanos é algo a seguir, porque, na verdade, há sobre o PP uma crítica profunda da sociedade espanhola e o PP também está flagelado à esquerda e à direita pelo Vox e à esquerda pelos Ciudadanos, o que significa que também vê diminuído o seu campo de intervenção em termos de comparação com aquilo que foi a sua projeção em momentos anteriores. Ou seja, os dois maiores partidos que fizeram a democracia espanhola e a transição, cada um deles, à sua maneira, está mais diminuído. E os emergentes, sejam emergentes com planos nacionais, à direita ou à esquerda, o Vox, o Podemos, os Ciudadanos, sejam emergentes também regionais, são difíceis de aglutinar em soluções com esses partidos anteriores. Daí que a situação de Espanha não seja uma situação fácil, nem seja uma situação que vá ser facilitada pelo calendário que se avizinha, na minha opinião. José Nogueira Pinto, a situação de Espanha, uma das suas características é esta, talvez não é bem polarização, mas uma divisão, fragmentação da direita, onde o PP surge um partido mais centrista, que é o Ciudadanos, e depois um partido mais direitista, que é o Vox. Este tipo de fenómenos não é exclusivo de Espanha e talvez até permitisse passar já a um outro tema seguinte, dentro do quadro da forma como a direita a direita tradicionalmente europeia se vai colocar no próximo ano, ver também o que se vai passar com a direita alemã, uma vez que a sua principal protagonista durante os últimos quase 20 anos, ou 20 anos praticamente, que foi Angela Merkel, vai sair de cena, ou está a sair de cena. Ela não saiu de cena ainda porque continua chanceler, deixou no seu lugar uma espécie de versão, há quem diga que é uma versão miniatura, uma versão mais jovem dela mesma, portanto uma nova líder da CDU muito parecida com ela, que
ocupará um espaço mais centrista, mas deixando Sim. talvez o flanco Sim. de direita, mais à direita aberto, para partidos como a AfD. Este dilema espanhol, este dilema alemão tem aspectos paralelos? Eu acho que tem, quer dizer, vamos ver, nós de facto, como estávamos aqui, já temos várias vezes dito isto, quer dizer, havia uma certa bipolarização tradicional na Europa, às vezes com, enfim, um mainstream, não é? Uma espécie de centrão ou centro, mais à esquerda, mais à direita, normalmente, enfim, era a área, digamos, respeitável que ia, digamos, na direita ia para os partidos conservadores e democratas cristãos e na esquerda ia para os partidos socialistas e sociais-democratas. Isso, sobretudo, depois do desaparecimento, enfim, da União Soviética e também dos grandes partidos comunistas. Portanto, passava-se tudo um pouco nisso. Agora, é evidente que a política vem das questões, das issues, daquilo que está em discussão. E nos últimos tempos nós vimos, talvez por um fenómeno, enfim, por um lado, penso eu, por um fenómeno da globalização e dos receios ou das vítimas da globalização, e depois por fenómenos que também são fenómenos de globalização mais regional, como é o caso da União Europeia. Nós vimos, portanto, surgir à volta disso dissidências importantes, não é? Ou seja, por exemplo, normalmente, durante praticamente os 70 anos que vivia desde o fim da Segunda Guerra Mundial até, e que passaram exatamente pelo fim da Guerra Fria, etc., as divisões políticas faziam-se muito, por exemplo, em relação à questão do mercado na economia, mais socialismo. Agora emergiram novas realidades, ou melhor, há realidades que tinham sido abandonadas, que é a nação, as identidades, as religiões, as culturas, as migrações. Portanto, há uma série de fenómenos que ultrapassam completamente uma visão puramente economicista da política, que era aquela que, de certo modo, dominava, não é? Dominava na Europa. No caso espanhol e no caso alemão, isso nem é bem totalmente verdade. De facto, as direitas espanholas e alemãs sempre tiveram um lado conservador. As direitas espanholas, mas tinham um problema. Do termo, no sentido uma base... Sim, mais religiosa, mas tinham as duas um problema. Muito mais a alemã, claro, que é sempre, a alemã era a sombra do nacionalsocialismo e a espanhola era a sombra do franquismo. Portanto, havia determinados temas que, por terem sido temas, quer do nacionalsocialismo, quer do franquismo, temas, por exemplo, no caso do nacionalsocialismo, o tema exatamente do nacionalismo alemão, que foi, de certo modo, uma forma perturbada e perturbante de nacionalismo. Portanto, pesava muito isso sobre... Portanto, é uma espécie de tabu, não é? Embora houvesse, por exemplo, sei lá, a CSU Bávara e o Dr. Strauss eram, enfim, figuras e partidos e forças políticas até muito conservadoras, muito direitistas, mas pairava sempre esse espectro, não é? E em Espanha era a questão que o próprio PP sempre teve muito cuidado, que era a questão do ser taxado, da questão do franquismo, da ditadura, do autoritarismo, tudo isso. A sensação que a gente tem é que, por razões de novos problemas, no caso da Alemanha, as migrações não europeias, não culturalmente europeias, não religiosamente cristãs, e, no caso da Espanha, a questão dos separatismos, fizeram emergir à direita, ou no espaço da direita, forças também que radicalizam, digamos, outra vez o problema e, de certo modo, também porque já passaram muito tempo sobre esses fenómenos, isso já não conta tanto. Portanto, quer dizer, eu acho que esta fragmentação tem a ver, sobretudo, com o emergir de novas questões. No fundo, a política de certo modo, é a criação de espaços de inimigo, de amigo e de inimigo, não é? Usando uma terminologia schmittiana, que a gente pode, de certo modo, enfim, moderar um bocado, mas de facto é isso. E, portanto, à volta destas novas questões, criam-se novas amizades e novas inimizades. E, portanto, isto tinha fatalmente, e como os partidos, digamos, os grandes partidos não foram capazes de pegar nestas questões, questão da Europa, quer dizer, tiveram sempre posições muito convencionais e muito corretas no sentido institucional do termo. Portanto, há um escapar, quer dizer, se a gente usar uma imagem de mercado, há um mercado
político, há novos produtos políticos, ou melhor, até novos contraprodutos políticos, que os partidos tradicionais não foram capazes de abranger, e como não são capazes de abranger, é evidente que dão lugar a novas forças. E na Alemanha pode exatamente uma linha mais conservadora dentro do, ou mais nacionalista, ou mais conservadora, mais eurocética dentro da CDU, talvez obviasse, mas não foi essa a que vingou, e portanto é normal e é natural que esta radicalidade, que agora se exprime, digamos, em termos de leque político, a gente passou praticamente de 2 ou 3 partidos principais para ter 6 ou 7, quer dizer, portanto, a fragmentação este ano vai continuar e vamos talvez ver um fenómeno, portanto, na União Europeia, no Parlamento Europeu, vamos ver, digamos, uma terceira força a aparecer, que vai ser, digamos, a força dos nacionalismos eurocéticos, nacionalismos identitários, vai ser um bloco bastante importante, penso eu. Jaime Gama, permite-nos talvez passar para um dos temas de 2019, que são as eleições europeias, não é? Há uma certa expectativa para se perceber até que ponto, nessas eleições, estes partidos que têm surgido em alguns países e que têm a tal facilidade de uma maior expressão nas eleições europeias, primeiro porque beneficiam da proporcionalidade, depois porque são eleições, como não são eleições de governo, portanto tem um lado de voto gratuito, digamos assim, não há, dali não tem que resultar um governo, portanto não é necessário formar uma coligação, eu posso ou fazer um voto de protesto, ou votar mais de acordo com o meu coração, sem um cálculo de utilidade do meu voto, além de que temos, em alguns países, partidos destes que estão no poder, como na Hungria, como na Polónia, como de alguma forma na Itália, como na Roménia e Bulgária, quer dizer, como na República Checa. Podemos estar, agora sobretudo que deixamos de ter uma figura, vamos deixar de ter a figura liderante de Angela Merkel, uma Europa ainda mais difícil de perceber para onde é que vai, porque ao mesmo tempo que se passa isto, também tivemos a hipótese Macron muito posta em causa com a crise dos coletes amarelos e com o recuo a que ele foi obrigado, não é? Bom, a situação está gerada pelas eleições para o Parlamento Europeu, paradoxalmente é aquela que mais pode pôr em risco o próprio projeto europeu. O Parlamento Europeu, que tem uma gênese muito híbrida na sua afirmação como instituição europeia, tem contribuído para a afirmação dessas correntes centrípetas. E a próxima eleição vai ser um teste a isso, porque as agendas negativas de protestos nacionalistas, populistas, identitárias, com um sistema que favorece ao máximo a escolha na proporcional, esse é o terreno ideal para as afirmar. Vida o que aconteceu com o UKIP no Reino Unido, que não foi capaz praticamente de eleger deputados para o Parlamento Britânico e que teve uma vitória espetacular na eleição dos deputados ingleses ao Parlamento Europeu. E isso vai repetir-se. Naturalmente, não é expectável que essas forças venham a ter uma maioria de 51%, mas é previsível que possam chegar a scores bastante relevantes. Isso mesmo sem o contributo do Bannon, do Steve Bannon, que anda por aí pela Europa. O Europa. Steve Bannon tem procurado criar essa corrente. Tem que criar, cimentar algo que é muito alternativo. Ele quer cimento ser, que não existe, não é? Ele quer ser não é mais um o cimento anti-Jorge Soros. que ele, no fundo, quer fazer. Quer ser o anti-Jorge Soros. E, portanto, quer favorecer na Europa correntes conservadoras que punham em causa, venham a colocar em causa a unidade da construção europeia, porque ele aí funciona como um nacionalista norte-americano
e um dos seus objetivos é de retardar essa afirmação europeia. E como também vê os liberais americanos lançados num circuito semelhante, sobretudo nos países da Europa Central e de Leste, quando do início da transição dos regimes comunistas, agora ele procura entrar e apoiar em todos esses sítios. Mas também é interessante ver a ação que os russos exercem. Os russos estão muito atentos à eleição para o Parlamento Europeu e a essas correntes nacionalistas que, ao enfraquecerem a construção europeia, também funcionam um pouco ao serviço de uma Rússia um pouco frustrada na sua afirmação internacional. E há muitos apoios, e há notícia de muitos apoios nessa direção, e da intervenção favorecendo a divulgação de certas posições, através da amplificação pelo digital dessas mensagens. E quando se vem encontrar onde estão as centrais difusoras digitais dessa multiplicação das mensagens de certas correntes, vai-se sempre ver que há ali o dedo de alguém do sistema do Kremlin. Não propriamente entidades oficiais, mas algum amigo milionário do sistema de milionários da rede Putin, na Rússia, que favorecem essas plataformas. Isso hoje está identificado e é bastante claro. Agora, o problema, que é mais complexo, é o de que essas correntes identitárias, ao serem reforçadas, influenciam também o espectro central da vida política dos países, e muitos dos partidos, para não perder votos, partidos que eram do centro-direita, ou entram em crise de substância, porque ou são fascinados para tapar aqueles emergentes de cobrir essa área com o mesmo discurso e perdem ao centro, ou então não fazem nada e vêem-se erosionados nos resultados eleitorais. Portanto, esses partidos são partidos que sofrem um pouco com isso. Eu acho que leva... Há quem diga que há há um modelo alternativo, há um modelo que é tentar absorver e abafar esses movimentos à moda austríaca. Bom, isso é a solução de uma aliança, ou seja, é um partido de centro-direita que opta por chamar ao governo um partido à sua direita, porque ao dar-lhe responsabilidades governativas, esse partido passa a ser confrontado com os resultados e, portanto, passa a ser também erosionado. É um pouco aquilo que é feito em Marrocos com o Partido Islamista Moderado chamado à governação, para fazer implodir por dentro, na responsabilidade governativa, a sua agenda meramente verbal ou meramente utópica. De certa maneira, é também aquilo que à esquerda algumas forças políticas consideram que é adequado, é cobrir-se, forças de centro-esquerda, cobrir-se à esquerda quando têm responsabilidades governativas e não fazerem soluções mais para o centro ou de alianças para a direita, porque aí também tapam a erosão que poderia recair inteiramente sobre elas na medida em que socializam a responsabilidade governativa com outros parceiros. Nós falamos de nossa geringonça, mas não é caso único na Europa. Quer dizer, não, nos países nórdicos já tem seguido. A própria França de Mitterrand fazia um pouco isso a partir da posição presidencial. La gauche pluriel. De certa forma, também a ideia do líder atual do governo espanhol é de fazer isso em relação ao Podemos, embora, como não é suficiente, ele tem que ir buscar apoios que... mais esquisitos, porque são partidos de direita, não é? Que desnaturam, que desnaturam um pouco essa sua... Porque, por um lado, são partidos mais à direita do PSOE e, por outro lado, são partidos que representam uma ameaça de desintegração do país, o que tem aí um ingrediente muito explosivo. Mas
essas soluções são as soluções que têm prevalecido. Agora, é interessante ver como esta aposta da CDU alemã, esta nova líder, é uma aposta que pretende conservar o seu espaço político e ampliar eleitoralmente à direita e à esquerda. Porque a figura que foi encontrada é uma figura que não é um clone da senhora Merkel, porque ela tem experiência governativa e tem experiência como líder do governo do Saar, que é um pequeno Estado da Alemanha que sofreu graves problemas de desindustrialização. E por isso ela tem uma componente social forte. Ela é a favor da economia social, ela é a favor do salário mínimo, ela não é grande defensora da redução de impostos para as indústrias e a área da finança, tem esse equilíbrio de centro-esquerda, mas, por outro lado, em questões como o aborto, o casamento gay, a imigração, a defesa, ela é mais afirmativamente conservadora do que a senhora Merkel. Ela, por exemplo, embora tenha apoiado a decisão de 2015-2016 de abrir a Alemanha aos imigrantes, agora acha que se deve fazer um balanço dos resultados e ver em que é que as coisas ficaram e introduzir as correções que se julgue necessário introduzir. Mas quase ninguém na Alemanha é capaz de dizer o contrário disso, não é? Sim, até os sociais-democratas. mas ela é uma líder sóbria. É uma líder que teve um congresso difícil, derrotou o seu principal adversário à direita, essa resolução ficou traçada, mas já designou secretário-geral o seu outro concorrente à direita para procurar unir a CDU. E para não ser considerada um clone da sua antecessora. Mas sobretudo uma figura mais conservadora, não é? Portanto, sim, mas conservadora social. Não é uma conservadora liberal radical. Esse secretário-geral. Sim. O que ele nomeou. O outro é que era o mais liberal. Sim. Este que agora foi cooptado, que é Ministro da Saúde, é para, de certa forma, vir buscar um jovem que está à direita da atual líder. Depois, foi uma solução programada e faseada. Pode agora haver o teste nas novas eleições regionais e também o teste das europeias, que vai ser um teste para esta líder, e sempre na sombra, para lhe disputar o lugar, estará o presidente da Renânia do Norte-Westfália, na CDU, que pode emergir. Sim. Também, saber se o governo chega ao fim ou não. Foi bastante tangencial. Foi. O partido ficou um bocado dividido. Sim. Até que ponto é que mas o CDU é um partido que não é uma burocracia completa, é também um partido de opinião, e uma vez cooptado uma liderança desde que ela garanta que pode lá ir, as coisas recompõem-se facilmente. Agora... Exatamente, o problema é saber como é que ela vai gerir a sua relação com a chanceler. Mas a relação com a chanceler também está dependente de um fator que nenhuma delas controla. É saber se o SPD mantém a coligação ou se o SPD rompe a coligação e precipita eleições intercalares. E isso é uma coisa que nenhuma delas controla. Porventura, a nova líder quer chegar até 2021 porque quer ter tempo para refazer as suas relações com outras formações políticas congêneres na Europa, quer ter tempo para formular alguns objetivos de política exterior, quer afinar as políticas sociais e as políticas de estímulo ao investimento que ainda não tem bem afinadas e quer, digamos, dar mais tempo para solidificar como líder. Ela autorizou uma biografia, eu posso, I can, I want, I will. Eu posso, eu quero e eu serei. Eu tenho essa determinação, portanto, ela tem essa preocupação com dar uma imagem de robustez, de continuidade descontínua com a senhora Merkel, mas também um estilo sóbrio, um estilo de alguém mais ligado à vida
da população, que conhece um Estado que sofreu a desindustrialização, que não é insensível às questões sociais. Portanto, eu acho que a CDU procurou ir escolher alguém que pode fazer um mix da recuperação de algum espaço. Eu não digo que a CDU perca para o SPD, mas há um espaço da CDU que tem sido perdido para os verdes. E um espaço da CDU que tem sido perdida para os liberais reconstituídos e para a alternativa para a Alemanha. Portanto, aí ela terá que construir alvos que possam vir a reunir qualquer coisa em torno de um projeto novo, de uma liderança nova. O facto de continuar a ser uma mulher, agora não luterana como a senhora Merkel, mas católica, também é um ingrediente que tem capacidade de motivação. José Nogueira Pinto, no meio desta evolução, a maior parte dos países europeus, não todos, assinaram o Pacto das Nações Unidas para as Migrações. Sim. Houve alguma contestação, isso fez cair um governo, o governo belga. Mas houve muito pouca, assim, na maior parte dos países, nomeadamente em Portugal, e eu não dei por isso muito na imprensa internacional. Houve, enfim, não li a imprensa de todos os países, não é? A língua não entendo. Não me pareceu que houvesse uma grande compreensão porque o porquê de haver esse debate, porque além do Pacto das Nações Unidas não ser vinculativo, não é vinculativo, ser bastante mais uma afirmação de princípios, de intenções, princípios gerais, sente-se que há uma tensão latente ainda, não é? Sim, e aliás uma série de países, talvez dos mais importantes, que não assinaram, não é? China, os Estados Unidos, China, Estados Unidos, Rússia, se não estou em erro também. Na Europa, a Itália. Na Europa, aquele grupo praticamente todo de Visogrado também não assinou. Não, eu penso que quer dizer, o debate foi assim uma coisa um bocadinho passada, quase, não diria à candonga, mas foi assim uma... Quer dizer, aliás, eu dei mais por isso, pelas manifestações contra que apareceram em alguns, até um bocadinho catastróficas, não é? Dizendo que, pronto, que era o fim porque exatamente, e vi que, curiosamente, também que a defesa, digamos, dos entusiastas era que aquilo não era vinculativo, não é? Portanto, que era mais uma declaração. Agora, vamos ver, esta questão das migrações... É que o tema continua presente, por exemplo, nestes últimos dias tem havido alguma... De repente, em barcos de borracha, verificamos, novamente barcos de borracha, verificamos alguma coisa de um novo tipo de travessias, não do Mediterrâneo, mas do Canal da Mancha. Portanto, nas vésperas do Brexit, há imigrantes a tentar atravessar a Mancha para chegar ao Reino Unido. E há uma discussão no Reino Unido que é o que é que se faz com eles. Portanto, devolve-se à França? Não, a questão é evidente que a questão tem um fundo que eu acho que é muito importante, porque no fundo toda a tradição, e nem sequer é só apenas a tradição europeia, quer dizer, a tradição cristã, quer dizer, o peregrino e o migrante são figuras que sempre foram, digamos, de certo modo, vistas positivamente, não é? A grande literatura, aliás, a começarmos por de certo modo, é um refugiado político de Troia, não é? O Enéas é um refugiado político de Troia que vai dar origem à fundação de Roma e, digamos, ao maior império. Portanto, a tradição clássica, sim, por exemplo, o próprio Ulisses, nos seus erros, nas suas andanças, portanto, a ideia é que, de certo modo, e há muitas passagens evangélicas e bíblicas e corânicas sobre o peregrino, etc. Portanto, a ideia do refugiado político, do migrante, até chamamos assim, económico, porque, no fundo, também acontecia isso no mundo antigo, mas foi sempre uma ideia que é uma ideia positiva, digamos, na tradição cultural, religiosa, etc., europeia e até universal, de certo modo. Mas, hoje em dia, claro, os problemas de identidade, por um lado, e os problemas também, a questão de dizer um Estado tem ou não direito a definir
quer dizer, as fronteiras têm ou não direito a dizer quem passa e quem fica. Porque também ponho, no momento que há um renascimento muito forte enfim, da questão das identidades nacionais, da questão das fronteiras, da questão enfim, da afirmação dos Estados e da sua dimensão territorial, como reação exatamente à globalização, ao globalismo, à ideia de não fronteiras, como há hoje em dia e isso passou muito a ser um fator muito forte, digamos, nos povos, sobretudo as elites que por natureza são muito mais migrantes, são muito mais, têm muito mais, além disso têm mais facilidade de o fazer. Portanto, essa tensão, e eu penso que grande parte uma parte substancial desta problemática, desta nova substância política de radicalidade, de populismo, etc., está ligada exatamente à questão da perda da identidade, porque nós temos visto, às vezes algumas das projeções são, digamos, apocalípticas ou catastróficas, mas, de facto, se a gente puser em jogo, em alguns países europeus, o fator demográfico, o fator de taxas de natalidade das comunidades migrantes e das comunidades locais, quer dizer, vê-se que muitas destes Estados, nomeadamente a França, a Alemanha, sobretudo esses que têm, digamos, populações muito envelhecidas, as populações naturais, nativas, tradicionais, muito envelhecidas, com pouca reprodução, digamos, de novas gerações, face a comunidades migrantes que são muito mais jovens, que têm uma taxa de natalidade muito mais forte, quer dizer, a ideia, que aliás também aparece muito nos Estados Unidos, é um dos fatores da política americana, a ideia exatamente dos brancos que podem deixar de ser maioritários, não é? Portanto, essa ideia é uma ideia muito forte neste momento e, portanto, há um combate fortíssimo, digamos, entre estas duas linhas. Uma linha que olha com simpatia, olha com interesse, até às vezes com o próprio interesse económico, porque é evidente que também vamos lá ver, os industriais alemães têm a noção que para ter a sua economia, as suas fábricas e, enfim, as suas indústrias a trabalhar. Não são só os industriais alemães, são também os industriais húngaros, pois, de tal forma que tiveram que passar agora uma lei porque já não querem imigrantes, mas precisam de mão de obra. Precisam de mão de obra, exatamente. Portanto, há aqui extraordinárias para, e há aqui uma série de coisas contraditórias, porque é evidente que o operário nacional, não é? Que já são poucos, mas que é mais caro normalmente, tem mais direitos, é mais caro, é mais colaborativo do que o migrante, enfim, portanto isso nos Estados Unidos, por exemplo, passa-se. Primeiro que vem de um background mais pobre, não é? Pois, portanto para ele é sempre melhor o que está, onde chega, não é? Também se sujeita, porque muitas vezes não tem, enfim, não tem grande capacidade de reação, está intimidado, está numa posição de fraqueza e, portanto, esta mistura bastante complexa de fatores, de valores até, porque o problema nestas coisas é que isto não é preto e branco, quer dizer, o problema neste tipo de problemas é que a gente não há aquela definição que havia nos bons westerns, os bons e os maus são facílimos de distinguir e, portanto, a gente imediatamente toma partido e fica a ver aquilo com uma emoção já muito determinada e controlada. Aqui, toda esta questão das migrações é uma questão altamente complexa. Temos áreas onde as pessoas normais vão sempre querer sair, que são as áreas que estão perturbadas permanentemente, ou por governos tirânicos, ou por violências de tipo racial ou social, ou de onde desapareceu pura e simplesmente, como de alguns bocados da África, os mínimos de lei, de ordem, de civilização. Portanto, as pessoas, curiosamente, as pessoas até melhores desses sítios querem escapar daí, querem sair. E aí também temos uma cegueira muito grande hoje de grande parte destas instituições que deviam cuidar dessas coisas, porque têm normalmente um discurso, enfim, muito interessante e muito demagógico, mas depois as aplicações práticas, a consequência prática é contraditória. Este Pacto das Nações Unidas poderá ser útil nessa frente? O documento é daquele género de documentos em que às vezes as Nações Unidas têm caído a propósito de outros temas. Quando o sistema das Nações Unidas está enfraquecido e não é suscetível de gerar consensos que possam amarrar efetivamente a definição de uma ordem jurídica internacional,
faz proclamações, passa-se um pouco a lógica da racionalidade do Conselho de Segurança para a maioria da Assembleia Geral. Bom, há muitas críticas ao Governo das Nações Unidas pelo Conselho de Segurança, mas pior do que o Governo das Nações Unidas pelo Conselho de Segurança é o Governo das Nações Unidas pela Assembleia Geral. Sim. E da ordem internacional determinada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Bom, este documento assenta na ideia, no conceito de que migrar é um direito irrestrito e não contempla nenhuma noção em relação aos receptores dos destinos migratórios. Portanto, é a partir de um conceito desequilibrado. É certo que na apologia deste conceito do direito irrestrito a migrar estão desde grandes religiões até aos liberalismos clássicos. Hobbes é muito mais favorável aos imigrantes do que Marx nos textos com que analisa esse fenómeno, porque há também uma apologia da migração como algo sendo suscetível de ser regulado pelo mercado, pela oferta e pela procura, pelas cidades versus o mundo rural, o mundo desértico. Bom, com este documento dá-se uma expectativa um pouco falsa aos candidatos a migrarem, porque diz-se o teu direito é restrito, o migrante migra. E cria-se imenso embaraço a quem aparece como potencial destinatário. Embora o documento procure criar uma linguagem comum entre uns e outros, mas a verdade é que acabou por fraturar uns. A própria União Europeia, que devia ter mais cuidado com a formulação das suas posições políticas nos organismos internacionais, tinha o dever de ter arbitrado uma solução entre todos e não se fosse fraturar num areópago com aquela responsabilidade. Porque os Estados Unidos saíram com a administração de Trump e a Europa partiu-se. Ou seja, quando os Estados Unidos se abandona e a Europa se parte, e quando países como a Rússia ou a China são um bocadinho silenciosos sobre essas políticas e essas temáticas, bom, nada pode ser esperado que seja muito construtivo. Depois, conceitos. Então, um documento daquela natureza não distingue entre imigração económica e refugiados. Depois, um documento daquela natureza fala de migrações regulares e irregulares. Nunca usa a palavra ilegais. Porquê? Porque não quer constituir na frase aquilo que possa vir a determinar legislação punitiva resultante da ilegalidade da migração. Ou seja, a migração é irregular, mas nunca será suscetível de ser criminalizada da parte do migrante. Pode ser da parte do agente transportador, mas também pode ser da parte do acolhedor que reage com brutalidade ou que não acolhe, porque o direito a migrar é o princípio geral. Claro. Ou seja, o documento faz a síntese retórica daquele conjunto muito trabalhado pelas equipes de peritos que se aculturam numa ditadura semântica de nicho e que depois transpõem para um documento internacional a sua própria elaboração do assunto, que aliás em muitos casos é o que leva à perpetuação desses peritos na ocupação desses postos das organizações internacionais e dos areópagos onde esses temas se discutem. Portanto, é um documento que, não amarrando os Estados, gera falsas expectativas e gera frustrações. Divide as Nações Unidas e enfraquece ainda mais o sistema das Nações Unidas, porque demonstra que ele é insuscetível de gerar um consenso sobre um grande problema. E depois também porque desautoriza na medida em que documentos proclamatórios que não geram ordem jurídica internacional é aquilo que qualquer organização que não tem poder se pode dedicar para mostrar que continua a existir, mas não para mostrar que resolve os problemas que é suposto ter que enfrentar.
Este documento já teve uma versão há anos atrás, foi agora represtinado, vai ser um revolving paper que vai permanecer na comunidade internacional, mas, digamos, não tínhamos a ideia de que, apesar do título que informa os 20 e tal pontos, ele vai contribuir em nada para modificar o que é a realidade da situação atual. Essa realidade, neste momento, é uma realidade tensa, como estamos a ver, por exemplo, no caso dos Estados Unidos e da sua fronteira sul, com fronteira física, com o México, e que é o primeiro sinal de embate do presidente com o novo Congresso. Com o muro. Por causa do muro. Por causa do muro. Mas, sobretudo, aqui é significativo porque ainda o Congresso mal se sentou e já temos um shutdown da administração. Exatamente. Como é que vai ser isto? Não tivemos um shutdown da administração, tivemos um show-off transmitido em direto pelas televisões, uma conversa entre os líderes da maioria democrata no Congresso e da minoria democrata no Senado, transmitido pelas televisões na sala oval da Casa Branca, inédito. Quer dizer, não há memória de um tipo de conversa daquela de alguma vez ter sido tida em público. Donald Trump, de facto, tem um certo ineditismo em muitas das suas coisas. Eu acho que teve agora, em meu entender, um revés sério com esta demissão do General Matthews. Eu acho que é um revés sério, porque cobria-lhe ali, de facto, uma certa área do establishment, da defesa, áreas conservadoras bastante importantes, conservadoras realistas, etc. Portanto, o que é que ele podia fazer se na prática o Presidente estava a fazer o contrário das Claro, exatamente. Portanto, isto é uma linha complicada e é evidente que o Presidente Trump nisso vai invocar razões que podem ter, que fazem algum sentido, não é? Vai invocar, aliás, ele falou nomeadamente que o Gaddafi e Saddam Hussein, que eram péssimos, mas que os países estavam, de certo modo, a zona estava tranquila, portanto, no fundo, ele aí teve, digamos, ele foi buscar as origens, que eu também aí concordo que, de facto, tudo aquilo foi uma loucura, toda aquela invasão do Iraque, tudo aquilo foi de facto um desastre. Quer dizer, militarmente um grande sucesso, mas do ponto de vista de consequências políticas um grande desastre. Mas, quer dizer, agora, Trump vai continuar, acho eu que vai ser o modo dele, que é, de facto, estes ímpetos, não é? Quebrar as coisas, puxar a toalha e depois tentar reconstruir uma nova realidade a partir daí. Agora, como é que isto se vai equacionar? É evidente que também as eleições as eleições do meio termo não foram também, digamos, comparadas com outras eleições, não foram de facto um desastre quer dizer, por exemplo, no Senado houve um reforço, passou a 53-47, houve um reforço até do poder dos republicanos no Senado. E depois na Câmara dos Representantes também, agora ficaram minoritários. E a volta foi muito grande, aí o revés foi grande. Foi, mas também não, comparado com outros anteriores, também não é assim uma grande novidade, aliás, e com uma particularidade muito curiosa, que os democráticos o Partido Democrata teve o bom senso de pôr nas áreas conservadoras, pôr também candidatos conservadores, embora com a etiqueta do Partido Democrático. Portanto, isso também temos que levar isso em conta. Agora, os Estados Unidos vão viver um bocado nesse tipo de confronto, até porque estão hoje, de facto, profundamente divididos. Quer dizer, não há dúvida que nesse aspecto já há muito tempo que havia uma evolução nos Estados Unidos, que eram normalmente um país onde havia uma espécie de centro governante, onde mais ou menos nas coisas importantes os partidos alinhavam, não é? E hoje em dia não, hoje em dia de facto os Estados Unidos estão divididos pró-Trump e contra Trump e estão profundamente divididos, quer dizer, não vou dizer que sequer que estão... E portanto vamos assistir,
Mas eu penso que aí as instituições americanas têm uma flexibilidade interessantíssima, porque vão funcionando sempre, não é? A experiência que nós temos é que funcionam, exatamente. É um caso curioso, até hoje funcionaram, não é? Nós nunca tivemos modernamente, digamos, uma ruptura institucional nos Estados Unidos, Já me lembro, isso é verdade, mas aquilo que se está a passar no Médio Oriente, a saída abrupta das tropas americanas, inesperada, e esta demissão do secretário da Defesa, para muitos o último adulto, como às vezes se dizia na administração, não só pode criar um vazio na região, deixar a região do Médio Oriente mais aberta aos russos, portanto que ficam particularmente na Síria e na zona com o terreno livre, mas também deixar bastantes interrogações sobre o papel que no futuro os Estados Unidos poderão desempenhar já não direi, quer dizer, fora das suas fronteiras, porque é um recuo com um alcance estratégico. É um recuo e não é um recuo. Aparentemente é um recuo, mas talvez corresponda a algo mais profundo e que tenha a ver com a própria evolução da situação internacional. Os Estados Unidos hoje já não olham para o Médio Oriente como a zona suscetível de comandar os interesses do mundo em torno da prioridade dada à energia petrolífera. Exatamente. E, portanto, fazem os seus raciocínios já com outra liberdade de manobra. Depois também, apesar de verem no Médio Oriente que ainda há imensos focos de conflito, não vêem no Médio Oriente, na situação atual, a possibilidade de eclosão de um conflito generalizado entre os países. Pode haver batalhas pontuais, pode haver terrorismo, pode haver acrochagens na fronteira, mas uma convulsão generalizada no Médio Oriente é algo que não é suscetível de ser equacionado. E em muitos aspectos é uma convulsão no interior do mundo muçulmano. Sim, que bloqueia totalmente a capacidade do mundo muçulmano muçulmano, para agir, por exemplo, numa ação sobre Israel. E que também modera Israel no uso da força. Depois, os Estados Unidos estão verdadeiramente preocupados com a China. E isso é para eles uma prioridade absoluta, porque a China é o único poder mundial que neste momento representa para os Estados Unidos um concorrente sério no domínio da economia mundial e no domínio do espaço geopolítico. Exatamente. De certa forma, isto que está a fazer o presidente Trump com outra linguagem e com outros modos e outra maneira, é talvez algo que já tenha sido começado a fazer por Obama durante os seus mandatos. E é nessa direção que as coisas vão a seguir. O Médio Oriente não verá esta administração, por exemplo, recuperar a ideia de que o protagonismo americano se afirma na tentativa de resolução da questão palestiniana. O Médio Oriente também, apesar dos norte-americanos terem abandonado o pacto de controle do sistema nuclear iraniano, também não vão ver os norte-americanos a intervir massivamente na zona. E a prioridade, tal como agora foi claramente dizer o presidente Trump, é: nós queremos sair dessas guerras. Nós estivemos aqui a fazer um papel de embrulho, no fundo a fazer o que os outros não querem fazer, a ter aqui baixas e despesas, e esses pequenos conflitos não justificam que nós continuemos aqui presentes. Não? Há nisto, obviamente, a hipótese de consequências e de efeitos, porque os americanos saindo da Síria, é evidente que os curdos, ou os que eles apoiavam na Síria, vão mudar de campo de aliados, os seus adversários vão se recompor numa outra direção, o Irão vai também reordenar as suas posturas, a Arábia Saudita, com os seus aliados do Golfo,
também se irá mover, Israel também fará os seus movimentos e quererá mostrar que, saindo os americanos, eles têm capacidade de continuar a atuar, como tem feito na Síria em relação a objetivos iranianos. É interessante verificar como no próprio dia em que os israelitas bombardearam objetivos iranianos na Síria, a Rússia teve o cuidado de dizer: a defesa antiaérea síria já está entregue aos sírios. Nós preparamos, montamos e entregamos, mas já não está gerida por nós. Ou seja, há aqui também, entre a Rússia e os Estados Unidos, uma gestão de interesses que admite alguma deslocalização dos protagonismos. Não nos esqueçamos que Trump disse na sua campanha eleitoral que não percebia o que é que os americanos estavam a fazer na Síria, porque os russos estavam a defender os interesses americanos, aguentando o regime de Assad. Portanto, percebemos aqui que há também essas avaliações e essas mudanças. Portanto, o Médio Oriente já não tem a importância que tinha como fornecedor primacial da energia do mundo. Os americanos jamais consentirão que as linhas de comunicação marítimas que permitem o fluxo do petróleo do Médio Oriente sejam afetadas. Mas, digamos, fazer qualquer coisa mais, não. Acho que a perspectiva é sair. No Iraque, Trump quis dar um sinal de que ali não sairão, ali as coisas continuam. E continuam porquê? Porque ali, na verdade, a intervenção ocidental acabou por destituir Saddam Hussein, mas fazendo emergir um regime de dominância xiita que é um regime de colaboração com o Irão, o que aterroriza a Arábia Saudita e aterroriza Israel. E a presença americana aí é simultaneamente uma presença para demonstrar na figura geral que as retiradas que vão ser feitas do Afeganistão e da Síria não significam uma retirada global, mas é a manutenção de uma presença num ponto crítico para poder agir e reagir se isso se justificar e se os aliados dos Estados Unidos não forem capazes de atuar da forma como devem atuar, sobretudo se adquirirem melhores e mais equipamentos militares do último grito aos Estados Unidos. Eu talvez não tinha sido por acaso que não houve agenda para um encontro entre o primeiro-ministro iraniano e o presidente dos Estados Unidos durante essa visita, ao contrário do que estava previsto, o que sinal de que há um papel tutelar não completamente bem visto também pelo regime, o atual regime iraquiano. Sim. Claro. Bem, haveria mais temas para falarmos do que se vai passar em 2019. Há eleições na Índia, eleições na Indonésia, há todo o tema do crescente poder da China, mas vamos ter muitas mais ocasiões para olhar para o mundo e para os seus problemas em novos programas do Conversas à Quinta.